Bom, eu cheguei ao meu limite com a geração de imagens automáticas não solicitadas do Gemini. Eu juro que eu tentei de todas as formas fazer com que ele entendesse que a nossa dinâmica se baseava puramente em textos descritivos e analíticos. Eu tentei gerar diversos prompts para fazer com que a geração de imagens fosse desativada, mas infelizmente eu não consegui, e ele continuou gerando imagens sem que eu tenha pedido. O que me deixa bastante decepcionado, já que eu tinha gostado bastante de como as coisas estavam indo, tirando por esse fator. O modelo de resposta do Gemini me agradou bastante. Eu sentia que ele era um pouco mais humano, entre bastante aspas, do que o GPT, por exemplo. Sim, eu entendo que eles são uma amálgama de códigos numéricos e textuais, mas o que eu quis dizer é que as pessoas que trabalharam nessa IA em específico fizeram um bom trabalho de trazer uma certa humanidade, entre aspas, para as respostas dele. Mas esse vídeo não é tanto sobre o modelo de resposta do Gemini, e sim sobre a geração de imagens, então vamos lá. Em um desses dias que eu estava fazendo meu experimento prático com o Gemini, algumas coisas interessantes aconteceram nessas interações. A gente falou bastante sobre o design de personagem, afinal esse que é o tema principal da pesquisa, mas algumas funções me chamaram bastante atenção nessa ferramenta. Eu tinha solicitado uns dias antes que os feedbacks proporcionados por ele fossem então somente por meio de textos analíticos e descritivos. Ele reconheceu meu pedido e disse que ia manter a comunicação dessa forma. Ao longo das interações desse dia, o Gemini me mostrou mais duas imagens e uma me surpreendeu bastante. Durante todo o nosso processo de interação homem-máquina, como ele mesmo chamou, eu mando as imagens para ele quando eu concluo as minhas tarefas, em seguida ele me passa o feedback por meio de texto, a gente conversa e alinha as coisas para ir passando de estágio em estágio. Em um desses estágios ele me pediu para que eu explorasse 3 poses diferentes do personagem. Eu desenhei a imagem, mandei no chat e eu esperei a resposta. Só que eu não pensei que a coleta da imagem e a adaptação para o estilo artístico fosse tão rápida assim como vocês podem ver no print. É até um pouco assustador o fato de que ele consegue replicar o estilo de desenho tão rápido, em questão de segundos. Eu confesso que a terceira pose, o paladino agachado que ele tinha pedido, realmente não tinha ficado boa, bem pouco legível, até porque foi a única das 3 que ele alterou drasticamente. Mas eu acho que esses desenhos feios fazem parte do processo como um todo. Só que o que me impressionou bastante nessa geração de imagem em específico foi o elemento plano de fundo, que ele tirou do nada, e como ele conseguiu fazer com que se parecesse com o meu estilo de desenho, rabiscado, com formas grandes, sem definir e detalhar muito. Óbvio que o personagem ficou muito bom, o paladino agachado, mas a questão aqui é a adaptação ao meu estilo artístico. Nesse atual estágio da conversa eu devia ter mandado umas 3 ou 4 imagens com desenhos meus, talvez. O que foi o suficiente para ele entender os meus padrões de linhas e desenhos de formas. O Gemini usa a ferramenta de geração de imagens chamada Nano Banana. Eu tinha visto alguns conteúdos assustadores dessa ferramenta de geração de imagens, mas em específico a capacidade que ela tinha de gerar imagens altamente realistas. Claro que com as devidas limitações de uma IA, então algumas dava para perceber claramente que era uma imagem gerada e não uma imagem real, mas tendo em vista essa evolução tremenda em tão pouco tempo, o futuro é o que assusta. Como eu falei no meu último vídeo, até alguns anos as gerações de imagens por parte das IAs era algo engraçado e até meio bobo. Hoje, depois da injeção de trilhões de dólares nessa indústria e nessa tecnologia, as coisas mudaram bastante, e eu não sei dizer se para melhor ou se para pior, já que em breve vai ser muito difícil diferenciar o que é gerado e o que é real. Eu acho, e aqui é uma opinião própria sem embasamento teórico, que as gerações mais antigas já estão tendo bastante dificuldade em entender o que é IA e o que é real. Se até eu tenho dificuldade às vezes em perceber, quem dirá as pessoas bem mais velhas do que eu. O que leva a algumas preocupações sociais em escala global, como por exemplo as fake news. O potencial destrutivo que essa geração de imagens tão avançada tem para moldar eleições ou coisa do tipo é de se preocupar e muito. E aqui quando eu falo que as gerações mais velhas estão tendo dificuldade em diferenciar a imagem gerada de imagem real, é que muito provavelmente as imagens geradas passam despercebido, fazendo com que as pessoas nem se perguntem se é realidade ou se apenas acreditem no que estão vendo. E por que sabendo de todas as controvérsias que giram em torno de geração de imagens, coleta de dados, enfim, eu resolvi mandar as minhas produções para o Gemini. A minha ideia central com essa pesquisa experimental sempre foi simular uma interação real, entre bastante aspas, entre um diretor de arte e um artista de conceito e ilustrador de um estúdio AAA. Além da produção de uma pesquisa para conclusão de faculdade, pode ser uma maneira de mostrar como que eu me adapto sobre a direção de uma outra pessoa, entre grandes aspas, afinal, é o que eu quero, ser um ilustrador e artista de conceito de um estúdio AAA. No meu entendimento, nessa dinâmica entre o diretor de arte e o artista passa a imagem, mesmo que não finalizada, para receber um feedback para continuar avançando na produção gráfica. Como eu queria que fosse minimamente real, eu optei por ceder essas minhas produções desse personagem para o banco de dados do Gemini, até porque eu não sabia como que funcionava a análise de imagens e como que ele me passaria um feedback sobre uma produção visual sem ver, entre aspas, a minha produção visual. Para minha surpresa, as análises da produção visual estavam sendo bastante certeiras em diversos aspectos até o momento em que eu escrevi essa parte do roteiro, o que é muito bom para mim, já que tem um guia superior, entre aspas, para a produção artística, o que gera bastante resultado.
Afinal, o design de um personagem, de uma ilustração, é um trabalho em conjunto de diversas pessoas, até onde eu entendo. Pelo menos em um estúdio grande. Nos indies, como tem uma certa limitação de força de trabalho, seja por orçamento ou qualquer coisa do tipo, eu entendo que algumas pessoas podem ter umas funções um pouco mais completas, entre aspas, ou seja, abrangendo mais etapas das produções gráficas para um jogo. Então, o mesmo artista de conceito em um estúdio indie pode ficar encarregado da key art também. Eu tenho feito bastante uso da ferramenta de raciocínio do Gemini. Nessa ferramenta ele me passa a resposta para o meu prompt, mas ele me mostra por meio de texto como que ele fez para chegar nessa resposta, ou seja, alguns pontos que ele analisa para chegar nos feedbacks. Novamente, eu não sei até que ponto ele consegue ver, entre muitas aspas, a imagem que eu mando no chat e como que ele faz essa análise. Não foi uma coisa que eu perguntei, pelo menos até o momento em que eu escrevi essa parte. Mas o que eu posso dizer é que eu notei uma melhora considerável no jeito que eu tenho produzido o concept e até na velocidade que eu tenho produzido. Tudo isso que eu fiz desde a semana passada até hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, o dia que eu estou escrevendo essa parte, eu teria demorado um mês, talvez até mais, e não teria a mesma qualidade que esse design de personagem tem tido, na minha opinião. E o que eu quero dizer com isso? O fato de que agora eu tenho uma direção para seguir nesse design de personagem faz com que as coisas que eu adiciono ou as coisas que eu modifico no personagem tenham um pouco mais de sentido. Eu sei que é muito diferente a direção artística do Gemini ou do GPT em comparação com a direção de um humano com 10, 15 anos de experiência, mas ele tem me servido como um quebra-galho e tem sido um objeto de pesquisa por estudo de caso bastante interessante. Passar por todo esse conflito com a geração de imagens não solicitada também é algo a ser estudado e adicionado na tese de conclusão de curso. Saber até onde a IA consegue respeitar e entender o solicitado é algo a ser pensado. Entender também que ela está simplesmente obedecendo uma diretriz que foi inserida nela também é algo importante. Tudo que ela faz foi programado por algum ser humano, nada é criado a partir dela, ou seja, ela não tem a autonomia de um ser humano, por exemplo, para criar algo do zero. Tudo nela tem uma diretriz, pelo que eu entendi, o que me leva para um outro ponto que eu queria falar. Bom, no momento que eu estou retomando esse roteiro para esse vídeo, o Gemini me gerou mais algumas imagens sem que eu tenha solicitado. Já virou até rotina nesse ponto, mas ainda me incomoda bastante, especialmente porque diversas vezes eu fiz prompts em que eu pedi explicitamente para ele não gerar imagens automaticamente. Eu cheguei até a criar uma instrução fora da nossa conversa para o Gemini meio que desativar o Nana Banana em uma conversa específica nossa. É essa que eu venho usando como estudo de caso para o meu TCC. Sem sucesso, óbvio. Hoje, no dia 5 de fevereiro, eu decidi ter uma abordagem diferente quanto a isso, depois de ter testado outras IAs de texto, sendo o GPT e o DeepSeek. O DeepSeek me impressionou bastante. Ele não tem a ferramenta de geração de imagem, então ele não consegue ver, entre aspas, a imagem como esses outros dois conseguiriam, e esse problema da geração de imagens automáticas sem solicitação meio que desapareceria. A análise que ele faria da minha produção visual seria com base em um prompt descritivo completo que eu mesmo faria para que ele pudesse me passar um feedback. Eu até achei essa interação bastante interessante, na medida em que eu teria que desenvolver de maneira um pouco mais complexa a minha explicação textual de um personagem para que ele pudesse visualizar a minha imagem. Não só isso, mas a capacidade que ele teve de criar uma persona de diretor de arte instantaneamente, sem que eu tenha sequer pensado sobre isso, foi surpreendente. Ele gerou um contexto para o diretor de arte, então todos os anos de experiência, estúdios anteriores em que ele trabalhou, o atual estúdio, o atual projeto em que ele trabalha, o nome do diretor, tudo isso de maneira fictícia, óbvio, mas provavelmente com base em pipelines e diretrizes de estúdios reais. Além disso, ele também tinha essa mesma característica do Gemini de parecer um pouco mais humano, entre aspas, nas respostas dele. Só que eu teria que começar tudo do zero. Então todo o progresso que eu fiz com o Gemini, todo o machine learning que ele teve comigo ia ser descartado, assim como seria o caso se eu tivesse optado pelo GPT. Com o GPT a dinâmica foi um pouco diferente. A geração de texto dele é um pouco mais fria e matemática, se é que eu posso chamar assim. Você gera o prompt e ele te dá a resposta na lata, sem floreios, como eu percebi nesses outros dois, deixando bem evidente que ele é uma máquina. Só que ele foi bem capaz de analisar muito bem os meus prompts e as minhas necessidades, sem que eu tivesse que explicar diversas vezes a mesma coisa. Ele já entendeu que eu não queria geração de imagem desde o começo e que só geraria imagens caso eu pedisse explicitamente, o que é o oposto do Gemini, em que eu tive que pedir explicitamente para que ele não gerasse imagens diversas vezes, e mesmo assim ele gerou. O processo que o GPT passa para analisar a imagem que eu envio é bem parecido com o do Gemini. Eles analisam as massas visuais, os elementos de interesse, composição visual, o seu prompt descritivo se tiver, e te geram um feedback com base nos aprendizados que eles coletaram de fontes na internet. Então a dinâmica seria bem semelhante, tirando por esse fato da frieza notável. Ele parece bem aquele estereótipo de máquina personificada dos filmes, todo duro, sem tato social, sabe? Bem literal. Enfim. Só que todos esses testes com essas duas outras IAs me deram uma ideia para tentar contornar esse meu problema de geração de imagens com o Gemini. Hoje de manhã, eu resolvi fazer um prompt para ele depois dessa nossa primeira interação, o Bom Dia Gemini, e o prompt foi o seguinte: caso a exigência de não gerar imagens automaticamente não seja o suficiente, podemos combinar o seguinte:
somente gerar imagens quando eu explicitamente disser Gemini me gera uma imagem de tal. Conseguimos fazer assim? Dessa forma, evitamos algum conflito com uma diretriz interna que te impede de desativar o nanobanana nessa conversa. Surpreendentemente, ele acatou a decisão e me disse que isso funcionaria melhor do que simplesmente a diretriz de desativar o nanobanana, e tiraria do meu caminho todo esse trabalho de pedir para ele não gerar imagens automaticamente todos os dias. Eu ainda não sei quão efetiva é essa mudança que eu fiz na nossa dinâmica, porque como eu ainda não tive tempo de testar, ele não teve a oportunidade de gerar uma imagem sem solicitação. Spoiler, não deu certo. Por que eu bato tanto na tecla de não querer imagens geradas automaticamente? Em uma conversa com um amigo meu, ele me perguntou se eu não consigo simplesmente ignorar essa imagem gerada e seguir em frente. Só que o que acontece, pelo menos pra mim, não sei até que ponto isso é verdade pra outras pessoas, mas a partir do momento que eu vejo uma imagem, mesmo que seja por 1/1000 de segundo, alguma coisa daquela imagem fica impressa na minha cabeça, mesmo que eu não consiga definir o que é de fato. A minha ideia desde o começo era que a produção visual desse experimento fosse só minha e não da IA. Eu mesmo queria ir atrás de referências específicas para resolver os meus problemas de design que eu encontrasse no meio do caminho. E eu mesmo queria quebrar a cabeça para tentar resolver esses problemas, por meio de outros artistas mais experientes do que eu e artistas reais. Quando uma imagem é gerada por uma IA, eu tenho total certeza de que ela não tem todas as dificuldades que um artista passou para chegar naquele resultado. Não é simplesmente o que você está vendo na imagem renderizada, bonitinha. Aquela mão que você acha que ficou perfeita, que tal artista pode ter acertado de primeira, às vezes tem 7 camadas de desenho, uma em cima da outra, até que se tenha conseguido chegar naquele resultado. Às vezes a galeria do celular daquele artista está cheia de foto de mãos em posições e ângulos diferentes para chegar naquele desenho finalizado. São anos de aprendizado teórico e prático para um artista chegar num nível profissional. E mesmo que ele não seja profissional, é muito tempo de prática e de estudo teórico. Então não é simplesmente a questão de um desenho finalizado, tudo tem um processo. E é esse processo que a IA não consegue replicar e colocar nas suas gerações de imagens. E é esse processo que torna a arte humana única e que faz com que todas as artes entre nós humanos seja diferente e, mais ainda, seja diferente de uma arte produzida por um algoritmo. Toda a história de um artista, tudo que ele passou nos anos de formação, e aqui eu não estou falando de formação acadêmica, eu estou falando de formação como ser humano, é inserida na produção artística dessa pessoa e afeta de algum jeito ou de outro o conteúdo da sua obra. Seja no estilo artístico, seja no humor ou na ambientação da peça, seja no tema da ilustração, as cores, enfim. E além de tudo isso que eu falei, não tem muito como a gente saber o que define o estilo artístico de uma IA. É até que fácil notar quando uma obra, entre aspas, é gerada por uma IA, porque tudo tem uma cara muito parecida, tudo é muito perfeitinho, muito artificial, tudo muito bem renderizado nos últimos detalhes. Eu já mencionei diversas vezes que eu me inspiro muito em um artista, mas é impossível que eu consiga replicar exatamente o estilo artístico dele, por tudo isso que eu acabei de falar. Eu posso até chegar muito perto, mas exatamente igual é muito difícil. A minha formação artística é muito diferente da dele, as referências artísticas que eu tenho são diferentes da dele, a nossa geração em termos de idade é muito diferente uma da outra, e por mais que a gente compartilhe certa semelhança nessa formação como ser humano artista, as diferenças ainda afetam nas nossas produções. E o que aconteceu para eu ter desistido do Gemini? Bom, eu tentei o meu último prompt para tentar contornar essa geração de imagens automáticas sem solicitação. Eu tinha pedido para que caso ele fosse gerar uma imagem, ele me avisasse antes de gerar, para que eu pudesse ao menos recusar essa geração de imagens antes dela acontecer e aparecer na minha tela. Além disso, eu pedi algumas sugestões de termos que eu pudesse substituir nos meus prompts para que ele não entendesse que eu queria uma geração de imagem, já que ele tinha falado para mim que alguns termos acabavam acionando o nanobanana, como o termo feedback. Ele disse para mim que conseguiria fazer um aviso para geração de imagens, além de ter me passado alguns termos que eu pudesse substituir essa palavra em específico. As sugestões todas falavam para eu colocar de maneira explícita que a análise da minha imagem tinha que ser por texto, como dá para ver no print na tela. Bom, eu fiz isso. Eu deixei de usar a palavra feedback no meu prompt para pedir uma análise. Eu solicitei explicitamente que fosse por texto e eu mandei a minha imagem do estágio em que eu me encontro para que eu pudesse ter um retorno. Ele só gerou a imagem e me mandou, sem falar nada, sem aviso, sem passar para análise textual, nada. E aí ele me falou, depois de eu ter pedido em outro prompt o feedback por texto, que assim que ele vê uma imagem na conversa, o nanobanana é automaticamente acionado e gera uma imagem, por mais que existam diversos prompts na conversa e instruções pedindo para que seja somente por texto. Então grande parte das vezes que eu for colocar uma imagem no chat, ele vai acionar o nanobanana e me gerar uma imagem. Com isso, eu encerro a minha participação com o Gemini nesse estudo de caso, mas nem tudo está perdido. Eu mandei o Character Bible do Valerius, o paladino que eu comecei a construir com o Gemini, para o GPT, e ele foi capaz de captar todo o desenvolvimento do personagem e entender em que estágio estamos. O que é um Character Bible? Bom, um Character Bible é basicamente toda a história da criação de um personagem, todos os estágios que se passaram para o desenvolvimento do personagem, as thumbnails, briefings, análise, todas as sugestões de mudança e por aí vai. O GPT me disse que isso é até comum de acontecer em alguns estúdios, quando um diretor de arte é substituído por outro.
Para o novo diretor de arte ficar ciente do que está acontecendo no desenvolvimento do personagem, eles fazem esse Character Bible. Eu não sei até que ponto isso é real, porque foi um texto gerado pelo GPT, mas eu achei que fizesse sentido à prática e eu acreditei na informação sem ir atrás de confirmar. Não façam isso, confirmem com fontes confiáveis, mas como essa informação não seria algo extremamente prejudicial para o desenvolvimento do meu personagem, eu não vi tanto problema em confiar ou não. Eu até gostei que ele me deu essa sugestão, porque me poupou bastante dor de cabeça de ter que recomeçar um design de personagem do zero. Enfim, eu mandei esse Character Bible pro GPT em forma de documento Word, ele fez a análise rapidamente e já me passou um texto gerado extremamente detalhado analisando tudo que constava no documento. Depois disso, eu testei mandar uma imagem pro GPT fazer uma análise textual e, pasmem, ele só gerou texto, sem acionar geração de imagem nem nada. Ele me passou uma análise completa do que ele observou e analisou na imagem para dar seguimento ao Character Sheet. Novamente, eu não sei até que ponto ele vai conseguir respeitar, entre aspas, essa minha diretriz para ele manter os retornos só por texto, mas a gente vai descobrir com o tempo. Agora ele não me gerou nada e me conforta momentaneamente. Eu resolvi continuar o desenvolvimento do personagem porque, como eu falei, eu gostei da criação desse personagem, toda a estética, a história, tudo que eu passei e fiz até agora para chegar nesse Character Sheet, e eu não queria simplesmente jogar no lixo. Como o tema da pesquisa é sobre IA e não necessariamente sobre o Gemini em específico, eu achei válido continuar o desenvolvimento do personagem com outra IA. É chato, porque eu tava gostando de toda a dinâmica com o Gemini até agora, mas infelizmente a geração de imagens é um ponto que me incomoda bastante. Não tanto por ele estar gerando imagens baseadas nos meus desenhos, mas mais por conta da interferência visual que isso tinha como consequência. De qualquer forma, o Gemini me contribuiu bastante com conteúdo para a pesquisa, nada foi em vão, apesar de eu ter deixado ele de lado para a continuação desse estudo de caso. Agora é juntar os panos, pensar em um novo nome para a série no YouTube e continuar trabalhando e pesquisando. Eu só queria fazer um adendo sobre a minha criação de personagens pessoais. A base para o design desses personagens tem sido muito semelhante em todos os concepts que eu tenho feito, que são a idealização do personagem, a visualização mental desse personagem, coleta de referências úteis para a conclusão do concept e a finalização do concept estilizado. O problema é que quando sou eu que tenho a ideia para a criação do personagem, no momento em que eu idealizo, eu já começo a visualizar mentalmente como que o personagem ficaria, com todos os apetrechos, basicamente completo, e isso acaba fechando o design muito cedo, mesmo antes de eu fazer as thumbnails, e eu perco um pouco desse estágio exploratório, e eu não sei como contornar esse meu problema. Usando as IAs atuando como meus diretores de arte fictícios, esse problema meio que desapareceu, e isso é muito positivo pra mim. Por quê? Porque nessa dinâmica eu tenho conseguido produzir diversas pranchetas de concept que mostram toda a história de evolução do design de um personagem, que é uma das coisas que eu ouço falar bastante hoje em dia que compõe um portfólio. O processo. Mais do que uma imagem finalizada no portfólio, saber como que o artista chegou naquele design finalizado, toda a solução de problemas que ele encontrou durante o caminho é algo que conta bastante para análise. E isso não sou eu que estou falando, que tirei da minha cabeça. Alguns dos ilustradores veteranos que eu acompanho nas mídias sociais falam esse mesmo ponto. Não é só o personagem que tem uma história, a criação desse personagem também tem uma história. Todas as alterações, escolhas, tudo no design do personagem conta um pouco de como que ele foi desenvolvido, até o que seria o design definitivo. Mas aí você pode me dizer, você não poderia usar a sua criatividade para fazer um briefing para um personagem seu? Eu até poderia, de fato, como eu já fiz anteriormente. Só que eu não tenho experiência nenhuma no funcionamento de um estúdio de jogos, muito menos de um estúdio AAA, porque eu nunca trabalhei em um. O que eu sei sobre esses estúdios é o que eu consumi de alguns artistas que trabalharam neles, mas mesmo assim, é muito diferente vivenciar essa experiência pessoalmente, e eu queria que fosse uma experiência minimamente real, já que as IAs têm esse acesso infinito de conteúdos na internet, podendo me proporcionar uma dinâmica parecida com a dinâmica de um estúdio de verdade. Então eu queria saber como seria trabalhar sob a direção de arte de uma outra pessoa, entre aspas. Sem falar que eu mesmo não tenho experiência nenhuma como diretor de arte, eu não tenho ciência das etapas para a produção de um personagem, eu não consigo me passar um próprio feedback do que eu produzi. Eu poderia até ir atrás de uma mentoria também, de fato, só que eu ainda não tenho dinheiro suficiente para arcar com as despesas de uma mentoria, já que eu estou juntando dinheiro para comprar um curso de um ilustrador em que eu mais me inspiro e que me fez querer ser um artista de conceito e ilustrador para jogos. Então ainda não está nos meus planos pegar uma mentoria de um outro ilustrador que não seja ele, pelo menos por enquanto. Agora que eu estou usando o GPT, eu consigo compartilhar as conversas na íntegra. Eu testei hoje, o dia 10 de fevereiro, mandando para um amigo meu, e a conversa foi toda. Então eu posso manter a minha promessa de semanalmente compartilhar o link da minha conversa com o GPT. Todas as imagens, os feedbacks, briefings, prompts, se tiver geração de imagem por parte dele com essas também. Então toda quinta, junto com o vídeo, eu vou divulgar o link para as minhas conversas. Por enquanto é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!